Alô, amigos telespectadores da Rede TV+. Vamos para mais uma edição do nosso plantão de notícias, com notícias do mundo, do Brasil e notícias locais. O Congresso acelera a tramitação da reforma eleitoral para valer já nas eleições de 2024. STF julgará mais de 200 ações penais relacionadas aos ataques de 8 de janeiro. Lula volta atrás em declaração sobre prisão de Putin no Brasil, após reunião do G20. Rio Grande do Sul completa uma semana da maior tragédia natural em 40 anos. A Associação Nacional de Procuradores da República recorre contra a anulação de provas da Odebrecht. Especialistas alertam para cuidados com a saúde mental. O Congresso Nacional está empenhado em acelerar a tramitação da reforma eleitoral para garantir que as mudanças possam entrar em vigor já nas eleições do próximo ano. Nesta segunda-feira, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que discute a reforma eleitoral, se reuniu para tentar fechar um acordo sobre o texto. Os deputados buscam consenso em todos os pontos da reforma, que será apresentada ao Colégio de Líderes. Vamos ver a matéria sobre isso. Os deputados buscaram pactuar todos os pontos da reforma que será apresentada amanhã ao Colégio de Líderes. Caso haja consenso na reunião desta terça-feira, a expectativa é de que o texto vá ao plenário da Câmara já na quarta. A mini-reforma eleitoral será fatiada em duas partes. Primeiro, uma lei ordinária que exige maioria simples para ser aprovada. Em seguida, um projeto de lei complementar que precisa de maioria absoluta no plenário. Ao todo, o grupo deve sugerir a alteração de 53 artigos da legislação atual, que estão divididos em 8 frentes específicas. Os prazos para a criação de federações partidárias, a simplificação do processo de prestação de contas à Justiça Eleitoral, a flexibilização das regras de propaganda, incluindo a possibilidade de publicações nas redes sociais no dia da eleição, o que hoje é proibido. A definição sobre como serão distribuídas vagas remanescentes do sistema proporcional. A ampliação dos prazos para o registro de candidaturas. Mudanças nas regras de financiamento de campanha, que devem passar a incluir o PIX como uma das opções regulamentadas. A previsão de punições específicas em caso de violência política dirigida a mulheres e a delimitação de regras e prazos para que a Justiça considere um candidato inelegível. A diminuição das cotas obrigatórias de financiamento a candidaturas de mulheres e negros também estavam na pauta, mas ficou de fora por não haver consenso no colegiado. Quanto mais a gente procura a pauta consensual, maior é a certeza que nós temos de que será aprovada em tempo suficiente para que o Senado ainda se manifeste até o dia 6 de outubro, prazo fatal para apreciar essa matéria. Apesar do prazo curto, nós temos a certeza de que o grupo de trabalho tem conseguido, tem alcançado o seu objetivo, e nós estamos apresentando uma proposta moderna, que simplifica e que defende o nosso modelo político-eleitoral. O Supremo Tribunal Federal, o STF, se prepara para julgar mais de 200 ações penais relacionadas a ataques ocorridos em 8 de janeiro. Os primeiros 4 réus começarão a ser julgados a partir de quarta-feira. As ações serão analisadas individualmente em cada caso. O julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe a matéria. No vídeo compartilhado por redes sociais, um dos acusados, Aécio Lúcio Costa Pereira, aparece na mesa diretora do Senado comemorando a invasão ao Congresso no dia 8 de janeiro. Olha onde eu estou, na mesa do presidente. Além dele, o Supremo vai avaliar a partir desta quarta-feira o caso de outros 3 réus: Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Todos respondem por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com o emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.
O julgador, depois que ele decide pela condenação, ele precisa fazer a fixação da pena, né? A fixação ela vai levar em consideração alguns dados individuais. Em geral, a gente não trabalha com pena máxima. As ações serão analisadas individualmente. Em cada caso, o julgamento começa com a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, o ministro Cássio Nunes Marques fala como revisor. Depois, a acusação, representada pela Procuradoria-Geral da República, e a defesa terão 1 hora cada para se manifestar. Os primeiros a votar pela culpa ou inocência do réu serão o relator e o revisor. A votação segue pela ordem do ministro mais novo na corte, Cristiano Zanin, ao mais antigo, Gilmar Mendes. O último voto será da presidente do STF, Rosa Weber. Depois de assumir a presidência do G20, o presidente Lula fez uma declaração durante uma entrevista coletiva na Índia, na qual ele voltou atrás em sua afirmação anterior sobre a possível prisão do presidente russo Vladimir Putin, caso ele venha ao Brasil no próximo ano. Lula afirmou que cabe à justiça decidir se o líder russo poderá ser preso e que essa decisão não cabe ao governo nem ao parlamento. A declaração de Lula foi feita após a reunião do G20 na Índia e contradiz o que ele havia dito anteriormente a um canal indiano, que afirmou que Putin poderia vir ao Brasil, sim, para participar da cúpula do G20 sem risco de prisão. Acompanhe o videotape. A declaração foi feita durante entrevista à imprensa após a reunião do G20 na Índia. Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. No sábado, Lula afirmou a um canal indiano que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, poderia vir ao Brasil para participar da cúpula do G20 no ano que vem, sem risco de ser preso. Acusado de crimes de guerra, Putin não foi ao encontro em Nova Delhi. No mês passado, também faltou a reunião do BRICS na África do Sul. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão contra o líder russo em março. O Brasil, signatário do Estatuto de Roma, que criou o tribunal, é obrigado a cumprir as ordens da corte. Lula deixou entender que vai reavaliar a participação do país. Eu só quero saber, e isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Eu só quero saber por que os Estados Unidos não é signatário, por que a Rússia não é signatário e por que o Brasil é signatário. Eu quero saber o que é a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber. A maior tragédia natural no Rio Grande do Sul, em 4 décadas, completou uma semana nesta segunda-feira. Cerca de 25 mil moradores ainda estão desabrigados após a passagem do ciclone extratropical. E há um alerta de chuvas fortes para o estado. A Polícia Civil iniciou uma operação especial de buscas em 7 municípios, incluindo Mussum, a cidade mais devastada pela tragédia. A Polícia Civil deu início hoje a uma operação especial de buscas em 7 municípios, incluindo Mussum, a cidade mais devastada pela tragédia. O Instituto Geral de Perícias começou um mutirão para fazer novas carteiras de identidade para quem perdeu os documentos nos alagamentos. Voluntários continuam chegando para ajudar na limpeza e na distribuição de doações para as famílias. O cenário que nos passaram é que não tem água, não tem luz e não tem comida, mas não tem como processar, e a gente tentou amenizar isso. O trabalho da gente é gratificado quando a gente vê que a gente pôde servir mais de 500 almoços num dia. Nesta segunda-feira, mais 13 cidades do Rio Grande do Sul tiveram estado de calamidade reconhecido pelo governo do estado. Com isso, o número de municípios nesta situação subiu de 79 para 92. Ontem, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sobrevoou a região, acompanhado de 8 ministros e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O governo federal anunciou o repasse de 741 milhões de reais às áreas atingidas pela passagem do ciclone. Segundo o balanço da Defesa Civil, ao menos 46 mortos e cerca de 25 mil pessoas estão fora de suas casas. 46 moradores seguem desaparecidos. O jornalista Alexandre Garcia levantou a hipótese de ter havido uma abertura indevida de barragem. E isso está gerando um conflito de fake news
Polícia Federal, Congresso, o mundo atrás do Alexandre Garcia. É mais um na lista. No entanto, quantos jornalistas proporcionam informações em função das primeiras notícias que chegam? E só depois é que vai se apurar realmente os fatos. Mas a notícia tem fundamento. O que houve? Como se tem uma enchente naquela proporção de um dia por outro, de uma hora para outra? Cabe uma investigação, sim. E não se pode culpar nem o jornalista, nem ninguém até se apurar dos fatos. A Associação Nacional de Procuradores da República apresentou recurso contra a anulação de provas relacionadas à empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato. A entidade argumentou que a decisão do ministro Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, teria ultrapassado os limites legais. A ANPR alega que o processo julgado de forma isolada por Toffoli não deveria abordar questões disciplinares e que a decisão de anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht teria extrapolado os limites legais. Para a Associação de Procuradores, o processo julgado de maneira isolada pelo ministro Dias Toffoli no STF não poderia, por exemplo, avançar em questões disciplinares. Portanto, a entidade argumentou que a decisão que anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht extrapolou os limites legais. Segundo a associação, o despacho não contou também com manifestação da empreiteira, principal envolvida no caso. Agora, a associação teme que outros processos sejam afetados. O recurso será analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, formada pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, além do próprio Dias Toffoli. Pelo menos 3 magistrados são críticos à Lava Jato e podem manter a decisão. Na semana passada, Toffoli declarou imprestáveis as provas obtidas contra a empreiteira e afirmou que os desdobramentos jurídicos do caso foram uma armação que levaram à prisão de Lula. A reclamação que motivou o processo de anulação das principais provas sobre pagamentos de propina pelo Odebrecht partiu da advogada do presidente Lula, Valesca Zanin Martins, mulher do hoje ministro do STF, Cristiano Zanin. Interessante é que Toffoli deveria explicar também cadê os bilhões que foram devolvidos por terem sido admitidos irregulares. Interessante, anular as provas e o dinheiro vai ser devolvido? O que vão fazer com aquela montanha de milhões? Setembro é um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Especialistas alertam para o cuidado com a saúde mental. Saiba mais na reportagem da Rede Minas. Vamos dar uma olhada. A correria no nosso cotidiano tem nos afastado cada vez mais de hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, tem elevado os níveis de estresse e preocupações. Como resultado, casos de transtornos relacionados à saúde mental têm se tornado mais frequentes. Os centros de saúde são a porta de entrada para receber, por meio do SUS, os primeiros atendimentos. Um amigo, você mesmo identificou que é devido a algum tipo de sofrimento? Procure ajuda, procure os nossos centros de saúde, Porque, de fato, o processo de identificação do que é que você tem mesmo e o quanto você pode ser ajudado vai ser no diálogo que você vai estabelecer com o profissional. Vamos agora para o nosso intervalo. Voltaremos a seguir. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos.
Retornando do intervalo, vamos assistir às notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. A Prefeitura realiza o 2º Festival Municipal de Dança de Magé. Rio das Ostras tem 120 vagas para cursos de informática. Ouvidoria Geral de Teresópolis ganha mais um canal de atendimento. A Prefeitura Municipal de Magé está com inscrições abertas para o 2º Festival Municipal de Dança. O evento deve acontecer no mês de outubro e o edital disponível para orientar os candidatos já se encontra no site oficial. As inscrições vão até 22 de setembro. Segundo o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço, a dança é uma forma de expressão artística e também um meio para o bem-estar físico. Por isso mesmo, entende que é necessário e fundamental apoiar essa atividade. A programação também incluirá atividades paralelas no palco principal e em espaços alternativos, como batalhas de freestyle e rimas, apresentações de breakdance, grafite, competições de passinho e TikTok, além de estandes dedicados à moda, gastronomia e serviços de corte de cabelo. A Prefeitura de Teresópolis informa que desde esta segunda-feira, dia 11, os contribuintes agora passam a contar com um novo canal para o envio de solicitações destinadas à Ouvidoria Geral. O TIA, que é o Teresópolis Inteligência Artificial, passou a atender pelo telefone DDD 21 2742 8264. O número anterior, o 981264038, foi desativado. As solicitações também podem ser registradas através do aplicativo iOuve ou pelo site oficial da Prefeitura. Já o atendimento presencial acontece na sede da ouvidoria, que fica no centro administrativo, na Várzea, na Avenida Lúcio Meira 375, sala 105. Em Rio das Ostras, uma boa notícia para quem deseja se aperfeiçoar. O Programa de Qualificação Profissional, ligado à Secretaria de Gestão Pública, está disponibilizando 120 vagas para os cursos de Informática para o Mundo do Trabalho, Informática Inicial, Excel Básico e Montagem e Manutenção de Computadores. As inscrições começam no próximo dia 18 de setembro, às 10 horas, e prosseguirão apenas até a quarta-feira, dia 20. Por isso é bom ficar atento ao prazo. Os cursos serão presenciais e ministrados nas unidades do Centro Municipal de Inclusão Digital, em São Cristóvão, Cidade Beira-Mar e também em Nova Esperança. E agora, vamos aos esportes. Flamengo joga nesta quarta-feira em Cariacica, no retorno do Brasileirão. O Flamengo retomou os treinamentos no início da semana, já de olho no jogo contra o Atlético Paranaense nessa quarta-feira, e ganhou a possibilidade de contar com a participação do goleiro Matheus Cunha, que a princípio estava à disposição da seleção olímpica, mas como o amistoso contra o Marrocos foi cancelado em virtude do terremoto, que atingiu o país africano, o goleiro voltou antes aí da expectativa e pode ser titular contra o Atlético, frustrando o argentino Rossi, que ainda espera o momento de estrear com a camisa do Mengão e aparentemente seria nesse jogo. A partida entre Flamengo e Atlético Paranaense acontecerá no Kleber Andrade, em Cariacica, abrindo a 23ª rodada nesta quarta-feira, às 21h30. No mesmo horário desta quarta-feira, jogam Internacional e São Paulo. Os demais jogos serão na quinta-feira. E agora vamos à previsão do tempo. Tempo, massa de ar seco e baixa umidade predominante na região sudeste. Rio tem previsão de tempo firme com temperatura máxima de 34 graus centígrados. Acompanhe no vídeo. Nesta terça-feira, a massa de ar seco predomina ainda sobre o sudeste do país.
Tempo firme em todo o estado de São Paulo, boa parte de Minas Gerais e todo o Rio de Janeiro, além do sul do Espírito Santo. Na metade norte do Espírito Santo e extremo leste mineiro, a chuva acontece de forma muito isolada, apenas no período da tarde. Pela manhã ainda tem sol, por isso o volume acumulado é pouco expressivo. Além disso, no interior paulista e também áreas do Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e todo o estado do Rio de Janeiro, há pouca nebulosidade. Isso implica em alta radiação solar e, além disso, a umidade relativa do ar continua abaixo dos 20% no oeste e norte paulista, assim como o Triângulo Mineiro, e até abaixo dos 30% na região sul do Rio de Janeiro e capital paulista. Então, atenção à hidratação, porque as temperaturas também devem ser elevadas até o meio da tarde. O dia começa frio, tem uma grande amplitude térmica. Mínima de 16 graus em Belo Horizonte, 19 em Vitória, 17 em São Paulo, mas a temperatura máxima chega na casa dos 34 graus em pleno inverno na capital fluminense. São Paulo fica com máxima de 32 graus nesta terça-feira. E agora, vamos às nossas notícias, destaques nas redes sociais. Repórter revela ao vivo e, sem querer, amante nua. O jornalista equatoriano Juan Francisco se confundiu com os botões do celular e acabou mostrando moça que não era sua esposa. Imagine o susto. Vejam o vídeo. Se cambia un poquito, ahí está con la camiseta de la selección, Juan Francisco, estamos en contraluz, vean si podemos hacer algo, 7 y 18, ahí está alguien desnudo por allá, cuidado, cambie esa imagen, alguien está por allá, vamos a ver, parece que está en el hotel, vamos a ver Juan Francisco, ahora sí, si estamos listos, Juan Francisco, 7 y 19. No Rio, milícia metralha a loja que se negou a aumentar preço do gás. O comerciante recebeu ameaças dos criminosos para aumentar de R$80 para R$100 o preço do botijão de gás. Um grupo de milicianos fortemente armado deu cerca de 30 tiros contra um depósito de água e gás. O caso aconteceu em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desse domingo. As câmeras de segurança do local filmaram toda a ação dos criminosos. Nas imagens obtidas pelo RJ2, é possível ver o momento em que o grupo chega no lugar por volta das 20h40. O veículo para em frente ao depósito e 3 homens descem em seguida. Os criminosos começam a atirar contra a fachada da loja. O Alexandre Garcia, como eu já falei, está sendo perseguido pelo governo federal. Está sendo cerceado na sua liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Direitos que são garantidos no artigo 5º e 220 da Constituição Federal. Vão perseguir os prefeitos do Rio Grande do Sul, que também estão pedindo investigação sobre o que aconteceu com as represas, ou é seletivo só contra jornalistas que criticam as ações desse desgoverno. O senador Jorge Seife faz duras críticas à medida. Acompanhe no vídeo. Fiquei estarrecido nessa manhã com um tweet onde o nosso advogado-geral da União diz que vai para cima de um jornalista de renome internacional, um orgulho brasileiro, um patrimônio do jornalismo brasileiro, o jornalista Alexandre Garcia, revoltado com a situação que ocorreu dentro do Rio Grande do Sul, onde até o momento 46 mortos, 46 desaparecidos, e ele fez uma crítica, porque lá existem 3 barragens que, quando foram construídas pelo governo federal, foram criticados pelos órgãos de meio ambiente que regulamentam essas questões, por serem barragens pequenas e que colocaria a população em risco. E o Alexandre Garcia, e eu vou ler para vocês aqui o que ele escreve e por que ele está sendo perseguido. Liberdade de expressão, liberdade da imprensa, artigo 5º da Constituição, artigo 220, sendo rasgado pelo advogado-geral da União, e o ministro da Justiça, apagador oficial de imagens, omisso, irresponsável, disse que a Polícia Federal está indo com tudo para cima de Alexandre Garcia. E assim,
vamos mais uma vez encerrando o nosso plantão de notícias. Muito obrigado a todos pela audiência, pela presença, pela equipe técnica e até breve. Muito obrigado. Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, IDHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis.